O adolescente não te conta mais as intimidades dele? Esse é o tema da live de hoje, que faz parte da série Adolescer. De segunda-feira às 7h30 da noite, hoje, excepcionalmente, às 6 horas, eu tô fazendo a live que faz parte dessa série, chamada Adolescer, porque aqui eu converso com vocês sobre as transformações físicas e emocionais desse período de transição. Hoje eu peço essa licença para vocês para fazer um pouco mais cedo, porque eu tô aqui com a galerinha, né? Tô com meu sobrinho, os meus enteados, e aí eu quero curtir com eles, né? À noite, então a gente vai jogar aqui à noite, eu quero estar presente. Então eu resolvi não deixar de fazer a live, mas também não deixar de ficar com eles. Então eu antecipei um pouquinho para conseguir conciliar tudo. E aí vou já fixar aqui o tema de hoje. Para quem está chegando agora e não conhece ainda o canal, eu sou Soraya, eu sou médica. Aqui no canal eu falo sobre as transformações da adolescência para ajudar você, pai ou mãe, a lidar com esse momento de transformação, que é uma transformação do filho e também dos pais. Segunda-feira tem live 7h30, hoje excepcionalmente um pouco mais cedo, mas segunda-feira mais conteúdão. Então hoje eu converso mais sobre o tema, eu exponho mais sobre o tema e depois eu leio o comentário de vocês no chat. Na quinta-feira, às 8 horas da noite, eu convido alguém para participar ao vivo. Eu vi que já tem gente me mandando pedido para participar ao vivo. Então, na quinta-feira, às 8 horas, eu convido uma mãe para participar aqui comigo. E se vocês puderem me ajudar divulgando, clica aqui no aviãozinho, divulga, porque como eu estou fazendo a live em outro horário hoje, eu acho que vai ter um ibope menor. Então, se vocês puderem me ajudar divulgando, clica no aviãozinho e põe no WhatsApp de mães, para eu conseguir divulgar mais essa live. Então vamos lá. Sua adolescente não conta mais sobre as intimidades dela? Seu filho também não tá te contando mais sobre as intimidades dele? Por que será que isso está acontecendo, né? Então sempre, hoje eu tô sem a minha lousa porque eu não tô em casa. Então sempre a gente vai aplicar o método POC para entender todas essas circunstâncias. Então o método POC foi um método que eu desenvolvi para mães de adolescente, para entender por que o adolescente está passando por isso e saber como agir. Então, sempre que tem alguma situação, não precisa ser briga. Então, por exemplo, aqui na de hoje, né? Por que, Soraya, minha adolescente já não está mais me contando? Ela sempre contou tudo. O que está acontecendo, né? Então, muitas mães se magoam, pensam, puxa vida, será que ela não me ama mais? Será que ela não gosta mais de mim? E aí, antes de ter esse julgamento, eu sempre oriento, vamos entender o porquê que o adolescente está tendo essa atitude, né? E nas lives eu trago esses porquês, porque entendendo os porquês, aí sim a gente sabe como agir, tá? Então, eu começo sempre com os exemplos do meu dia a dia, e depois eu leio de vocês, e aí a gente vai pro conteúdão, tá? Então, eu sempre separo 3 exemplos, né? Deixa eu só relembrar aqui que eu tinha separado. Isso. Uma é uma menina na adolescência, uma menina, filha de uma mãe que é uma família bem unida. Então, são 3 irmãs, a mãe e 2 tias. Essas 3 irmãs são muito grudadas ao ponto de se ver quase todo dia. Dessas 3, uma teve uma filha. Então, a mãe dessas 3, as 3 e a filha são muito grudadas. Elas são um grudezinho. Quase todo dia se veem, passeiam juntas, viajam juntas. E elas estão acostumadas com a adolescente contando sobre todas as intimidades dela. Esse caso que eu estou contando não é do meu curso, esse caso que eu estou contando é uma paciente minha. E durante a consulta,
pera, antes de falar isso. E a mãe sempre me fala, eu fico tranquila, porque a minha filha me conta tudo, né? E durante a consulta, essa filha me contou, tia, na verdade a minha mãe pensa que eu conto tudo, mas eu não conto tudo para ela, porque eu tenho vergonha de contar algumas coisas. Então, muitas vezes a gente acha que o filho está contando tudo pra gente, mas no fundo, nem tudo ele divide, tá? E faz parte desse momento da adolescência ele não contar tudo pra gente. E aí eu vou trazer isso aqui na live para vocês. Então esse foi o primeiro exemplo que eu separei. O segundo foi o filho que sempre contou tudo para a mãe. Eles eram unha em carne, né? Eles se chamavam de unha em carne. Só que o filho cresceu, entrou na adolescência e ele, como todos os outros, dividia algumas coisas com a mãe e outras não. E a mãe um dia descobriu que ele não tinha contado e não era nada de grave. Era uma intimidade dele que ela descobriu sem querer. E ela ficou muito magoada. E ela me trouxe isso. Puxa, Soraya, será que meu filho não me ama mais? Será que meu filho já não me considera unha em carne dele? Então a gente precisa tirar, eu sei que dói, tá? Porque o grande sonho de muitas mães aqui do canal é se tornar uma mãe amiga. E na hora que as mães percebem que o filho não está mais trazendo tudo, elas se sentem preteridas. E não é por falta de amor que eles não trazem. Eles não trazem porque eles começam a se identificar com o grupo deles. E ao se identificar, eu já estou dando spoiler. Daqui a pouco eu explico. Mas não é falta de amor. É por identificação com o grupo. E daqui a pouquinho eu vou contar mais sobre isso no conteúdo da live, tá? Esse era o segundo exemplo, né? Qual que foi o terceiro, gente? Eu esqueci de separar o terceiro exemplo. Bom, então eu vou ficar aqui com os meus 2 exemplos. Eu separei 2, achei que tivesse separado 3. E vou ler agora, então, os comentários de vocês e aí a gente vai para o conteúdão. Então, vamos lá. Alguém está passando por isso, gente? Que o adolescente não conta mais as intimidades? Lembrei o terceiro exemplo. Essa adolescente estava entrando nos 15 anos e aí ela começou a ter dúvidas sobre sexualidade. E ela começou a ter vergonha de perguntar para a mãe sobre as dúvidas que ela tinha. E pediu para a mãe para ir ao médico para pedir orientação. E durante a consulta, a mãe foi ouvindo as dúvidas dessa adolescente e foi pensando, puxa vida, mas isso ela podia ter perguntado para mim. Puxa vida, mas isso ela podia ter perguntado para mim. E aí cada coisa que ela ouvia da adolescente, ela pensava, puxa, mas ela podia ter perguntado isso para mim. E depois ela foi perguntar para a filha, depois da consulta, filha, mas, poxa vida, tudo isso eu saberia te responder, por que você não veio me perguntar? E a filha falou, mãe, porque eu morri de vergonha de conversar sobre isso com você. Então, é natural ter vergonha de conversar sobre alguns assuntos, buscar os amigos para dividir alguns assuntos. Então, faz parte dessa busca aí pelo desenvolvimento, pela autonomia, pela independência, eles acabarem tendo vergonha de perguntar algumas coisas. E cabe a gente inserir esse tipo de conversa para que isso fique fácil para o adolescente trazer para a gente. Então, essa mãe provavelmente ela não conversava tão abertamente sobre sexualidade com a filha. E aí ela
a filha, quando vieram as dúvidas, ela se sentiu com vergonha de chegar para a mãe e perguntar. Tá? Então a gente tem que ir fazendo uma construção para que essa barreira também não exista, tá bom? Mas vamos lá, eu vou ler aqui o comentário de vocês e aí a gente entra no conteúdão. Então eu vi que, né, tem mais mães pedindo para participar ao vivo. Gente, ao vivo então a quinta-feira às 8 horas, tá bom? Hoje, na live Adolescer, a gente conversa mais sobre as transformações, aí eu converso mais, né? Eu falo mais, converso que eu digo, eu falo mais hoje. Leio os comentários de vocês no chat, mas eu falo mais. E na quinta eu ouço mais, tá? A Val falou boa noite. A Val falou assim, tenho um filho adolescente e como está difícil entender. Val, o canal foi feito para você, tá bom? Espero poder ajudá-la. A Bonique falou boa noite. Lele falou assim, fala sobre a menstruação, namoro e etc. Lele, se você tá me perguntando se eu falo sobre isso aqui no canal, eu falo sobre tudo isso. Tem vídeos sobre todos esses temas aqui no canal. Opa, tem uma charaminha por aqui. Oi, Lele. Lele agora minha sobrinha. Duas Lelês aqui hoje. Caleb falou assim, normal ter 12 anos e estar no 7º ano com 1,46 m? Caleb, a tia não consegue te responder isso, tá? Para essa dúvida, precisa passar numa consulta com o seu médico, porque aí ele precisa colocar você numa curva de crescimento, tá? Então, não dá para responder isso sem colocar lá na curva de crescimento, tá bom? A Ana falou, eu acho que estou passando por isso, pois ele está querendo namorar. Ana, e por que você acha que você está passando por isso? O que você percebeu? Conta pra gente. A Lele, não minha sobrinha, falou sobre... ela fala sobre menstruação, por favor. Lele, assiste os meus vídeos que eu já falei sobre isso aqui no canal, tá? Eliane falou assim, boa noite, tenho uma filha de... deixa eu só completar aqui. Lele, eu acho que eu fiz uma live há umas 2 ou 3 semanas sobre isso, tá? Leone falou assim, boa noite, tenho uma filha de 15 anos, ela está sendo acompanhada por um psiquiatra e psicóloga. Tá bom. Mas o que eu posso... Divide comigo se você está passando por essa questão. Divide mais, traz mais contexto para mim. Suelen falou, a minha não fala mais, porque eu falava para os outros na frente dela. Tipo minha irmã ou amiga, e ela não confia mais. Suelen, eu entendo o lado dela, né? Eu entendo. Ela se sentiu meio que traída, né? Então ela contava coisas importantes, talvez, para você, e você não fazia, tenho certeza que não fazia isso por mal, acabava dividindo com as outras pessoas, né? Mas não desiste. Não desiste, continue fazendo essa construção, tá? Muitas vezes a gente erra. E se a gente não tivesse aqui na Terra, se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui na Terra, né? Eu acho que todo mundo erra e um pedido de desculpas vai muito bem. Filha, sinto muito que eu fiz isso. Gostaria de construir de uma outra forma. E reconstrói, tá? Não deixa passar, não. Não deixa passar porque a relação de vocês agora vai ditar a relação de vocês no futuro, tá? Então é muito importante essa construção do agora. E errar, todo mundo erra, tá? É só pedir
desculpas sinceras e fazer uma mudança verdadeira, que você volta a colher novos frutos, tá bom? Uma sugestão minha. Vamos lá, vamos continuar aqui. A Ti falou assim: eu sei que é natural e eu sei que eles farão isso. Sempre falei para o meu filho que eu gostava de saber de tudo, mas sabia que ele não falaria, e reforço que é sempre importante conversar não só comigo. Muito bom, muito bom. Então, assim, é uma mãe que já está preparada, já sei que isso vai acontecer, mas deixo essa orientação ao meu filho. Filho, é importante conversar, né? Muito legal. Ai, 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 não, agora não. A Ana falou, meu filho está... acho que ela completou, né? Meu filho está no terceiro colégio... Não. Meu filho está no terceiro exemplo. Ele está com tantas dúvidas. Eu sei que surgem muitas dúvidas. No meu curso, né, que é o método POC, eu tenho uma aula para assistir com o adolescente, porque eu sei que é uma conversa super difícil para os dois lados, para o filho e para os pais, mas é muito importante, porque se eles não têm esse ensinamento em casa, eles vão buscar fora, tá? Então, como eu sei que é difícil, eu fiz essa aula para os dois assistirem juntos, os pais com os filhos, e aí depois acaba ficando mais fácil, né, de conversar sobre o tema, né? Mas tem que ir abrindo esse caminho, essa possibilidade de conversa. Eliel falou, boa noite, eu tenho 15 anos, meu pênis tem 13 centímetros, o que eu faço? Eliel, eu tô recebendo 200 mil mensagens por dia sobre essa pergunta. Eu acabei até fazendo um vídeo sobre isso, porque eu tinha feito 2 vídeos sobre... eu vou tentar usar um termo que eu não corra o risco de ser bloqueado. Eu acho que pipi não é bloqueado aqui. Eu fiz 2 vídeos sobre isso e muitos adolescentes estão me perguntando sobre o tamanho. E eu fiz esse vídeo para explicar que eu não consigo responder se está normal, porque precisa ser medido direitinho, de uma forma muito específica. Isso tem que ser feito por um profissional. E tem que ser colocado numa curva de crescimento. Então, na rede social eu não consigo responder sobre questões de crescimento, tanto do pipi quanto de tamanho mesmo. Precisa passar em consulta para medir com um especialista para ver se está normal, tá bom? Então precisa marcar uma consulta com seu médico de confiança, tá? Josi falou, boa noite, doutora. Você tem alguma live sobre identidade e preferência sexual na adolescência? Não, Josi, não tenho. E eu tenho algumas mães me pedindo sobre esse tema. A Ti falou, mas com quem ele se sente confortável e quem ele confia, né? Ela estava completando aquela frase. A Ana falou, por que eles estudam juntos e a menina está indo na minha igreja atrás dele e agora despertou nele a vontade de namorar com ela. Mas por enquanto não queremos por causa da idade dele. Entendi. Suelen falou, obrigada. Mariana. Boa noite, Mariana de Curitiba. Nossa, Mariana, como é que tá aí de temperatura? Que esfriou tanto. Em qual idade é normal parar de nascer espinha no rosto? Puxa, isso é muito individual. Muito individual. Não vou conseguir te responder isso. Porque é por causa da alteração hormonal, né? E aí tem gente que começa a entrar na puberdade com 9, tem gente que começa com 8, tem gente com 10, 11, 12. Então, durante aí essa adolescência é normal, tá? Carolina falou, eu sei que isso vai acontecer, mas não sei se estou preparada. Carol, eu acho que nenhuma mãe tá preparada, tá? E o importante é só entender por que eles
vão inevitavelmente fazer isso, tá bom? Pelo menos para deixar o nosso coraçãozinho mais quentinho. E aí saber lidar com o filho, né? A Ana falou assim, é sobre o seio do menino que a Aurélia está crescendo? Eu não entendi, Ana. Escreve para mim de novo. Josi falou, meu filho tem 14 anos e quando foi ficar com uma menina que gostava, não conseguiu ficar com ela por vergonha. E agora, toda vez que vai ficar com alguém, não consegue. Ele está fugindo das meninas. Josi, assiste minha aula de autoestima. Eu acho que você precisa trabalhar um pouquinho mais a autoestima dele, tá? E trabalhar a questão do ninguém é perfeito, tá? Mesma história. Sempre vai acontecer alguma coisa e vergonha não é um defeito, tá? Então trabalhar essa questão de autoconfiança que vai acontecer com todo mundo, todo mundo tem uma historinha que vai falar, puxa vida, eu não acredito que eu fiz isso. Tá? Vai trabalhando isso com ele. A auréola do seio do meu filho de 13 anos está crescendo. O que eu faço? Está acima do peso. Ana, eu tenho uma aula sobre peitinho do menino. Uma live sobre isso, tá? Vai te ajudar. Mas eu te aconselho a assistir a live e marcar com o seu médico de confiança, tá bom? A Bruna falou, meu filho tá com 12 anos, já devo começar a conversar com ele sobre sexualidade? Sim, sim. Josi falou, obrigada. Pronto. Então, vamos lá. Vamos entender os porquês, né? Por que eu sempre abordo o porquê? Porque o meu método é baseado nas 3 letrinhas. Me sinto pelada de não estar com a minha luzinha aqui. Então, o método POC é P-O-C. P de porquê o adolescente está tendo essa atitude. Então, por que meu filho não está mais me contando as intimidades? Para depois eu pensar em o que fazer e depois pensar em como agir. Porque eu só vou saber como agir se eu entender por que meu filho está fazendo isso, tá? E nas lives eu trago os porquês, tá bom? Então, lá no meu curso também é essa a ideia. Lá no meu curso eu tenho um módulo só dos porquês para a gente ir entendendo esse momento de transformação do adolescente, tá? Então, vamos lá. Por quê, né? Por que eles param de falar? Primeiro, porque eles buscam independência. Opa, pera só um pouquinho, deixa eu só alinhar aqui. Ai, pronto. Então, eles sentem uma necessidade de... Deixa eu explicar uma coisa primeiro. Para eu me firmar como pessoa, eu preciso, a princípio, me distanciar dos meus pais. Eu preciso dessa quebra com os meus pais para me conhecer. E isso não é falta de amor, tá? Eu só preciso dessa quebra, me distanciar, para me conhecer e me formar como indivíduo. Então, nesse momento, essa quebra vai acontecer. E aí, eles param de contar as intimidades. Só que isso é uma busca natural dessa idade. Então, não é, repito, falta de amor. É uma busca pelo se conhecer. É por eles isso, tá bom? Então, busca pela independência. Então, tem a necessidade de se distanciar dos pais para afirmar a própria identidade. E aí eles acabam não dividindo a intimidade, tá? 2, privacidade. Eles não querem contar tudo para os pais, gente. E isso é normal, tá? Privacidade. 3, medo do julgamento. Esse aqui é muito importante. Então,
Quantos adolescentes falam, eu falo para minha mãe e minha mãe já vem falar. Minha mãe já vem falar o que eu tinha que ter feito. Aí eu falo outra coisa, ela critica. Eu falo outra coisa, ela vem dar pitaco. Muitas vezes o adolescente ele vem dividir coisas conosco, mas ele não está pedindo opinião. Ele só está dividindo. E assim que o filho começa a contar, a mãe já começa a falar, puxa, mas por que você fez isso? Puxa, mas por que fez aquilo? Puxa, mas... Vamos tentar aprender a calar mais e ouvir mais o que o filho está trazendo. E escolher os momentos em que eu vou trazer a orientação. Então, por exemplo, minha filha veio... Ai, mãe, comprei uma calça que eu amei. Laranja com listras verdes. Aí a mãe olha para aquela calça. Nossa, mas que calça feia, filha. Mas ela não trouxe para você falando que ela amou? Será que eu não posso, então, acolher aquilo e num outro momento conversar com ela? Porque senão ela vai pensar assim, puxa, mas tudo que eu vou lá falar para minha mãe, ela critica. Não vou mais falar. Então, por medo do julgamento, que é o meu item 3, eles deixam de contar algumas coisas, tá? 4, conflito de geração. Então, conflito de geração acontece assim. O adolescente pensa, minha mãe vai falar que na época dela era de tal forma, então nem vou contar para ela. Quantas vezes, né, a gente fala, na minha época era de tal forma. E aí o adolescente fala, não quero mais ficar ouvindo isso, então não vou mais falar para ela, tá? Então cuidado com essa história da diferença de geração, tá? 5, influência dos pares. Então, o adolescente, ele se sente mais acolhido na hora que ele divide a sua questão com o amigo. Por quê? Porque o amigo tem a mesma idade. O amigo tem uma família parecida. O amigo tem ou a escola em comum, ou o clube em comum, ou atividade física em comum. Enfim, eles têm coisas em comum. E como eles têm coisas em comum, eles se entendem melhor. Então, essa afinidade é naturalmente construída, tá? E com isso acaba se perdendo um pouco essa afinidade com os pais. Mas por quê? Porque tem essa identificação, tá? Não por falta de amor aos pais. Então, os pares, né? Foi o 5. 7, desenvolver a individualidade, né, gente? Então, eles precisam desse momento deles, sem os pais, para se desenvolverem, né? Então, isso é muito importante, tá? Esse item 7 é muito... 6. 7, busca por privacidade. É uma busca muito grande, né, da adolescência, né? Busca pelo cantinho deles para ficar, né? Quer ficar ali no quarto, no canto deles. Então, eles buscam por essa privacidade e aí eles acabam não dividindo tudo com os pais. Acho que é isso, tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa entender? Que há um movimento por uma busca de uma nova pessoa. Porque eu estou deixando de ser criança e me tornando um adulto. Então, nessa busca pela individualidade, pela privacidade, eu também, nesse meio do caminho, eu encontro amigos que são muito parecidos comigo. Então, naturalmente, eu acabo me afastando um pouco dos meus pais, não por falta de amor, mas sim porque eu preciso me construir, por isso eu preciso quebrar um pouco com os meus pais e porque eu acabo fazendo amizades com pessoas parecidas comigo.
Agora, o que a gente precisa fechar aqui de importante nessa live é que, apesar deles buscarem os amigos para dividir as intimidades, o filho vai buscar os pais em situações delicadas. Então, essa construção precisa existir. O filho precisa entender que os pais estão ali. Então, não pode acontecer o que o segundo caso eu contei, né? A mãe se sentiu magoada e o que ela fez? Ela se afastou do filho. Ah, meu filho não quer me contar? Então, ela ficou magoada e ela realmente se afastou do filho. E eu expliquei, não pode. O filho tem que se afastar dos pais nesse momento, porque ele precisa se formar como um indivíduo. Mas ele precisa saber que os pais estão lá para acolhê-lo sempre. Tá? Então estejam sempre ali. Bom, vamos lá. Vou ler aqui os últimos comentários de vocês. Deixa eu só encontrar onde é que eu parei. Né, aqui. Então a Ana tinha falado obrigada. Sandra falou boa noite. Bruna falou, você tem alguma live de como começar a conversa sobre sexualidade? Tenho 5 lives, Bruna, sobre esse tema. E uma delas é como conversar, como começar a conversar. Monique falou, primeira vez... Não, peraí, se eu não tô confundindo com a aula. Pera só um pouquinho, Bruna. Bruna, eu não tenho certeza se é como conversar. Mas eu tenho 5 lives sobre isso, tá? Talvez como começar a conversa, eu só tenho isso no curso, eu acho. Mas assiste essas lives que vão te ajudar. Monique falou, primeira vez no seu canal. Bem-vinda! Estou vendo de Portugal, que legal. Obrigada por compartilhar seu conhecimento. Obrigada, Monique. Bem-vinda. Daqui a pouquinho eu te apresento como é que funciona o canal. Legal. A Ed falou boa noite. Kelly falou, tem alguma live que nos oriente como... A mesma pergunta, né? Assistam essas lives sobre sexualidade. Opa, o Theo falou que tá falando de Jundiaí. Pertinho, né? Pertinho da minha casa, né? Tem que dar referência, né? Nanda falou assim, ixi. Eu acho que essa primeira palavra foi digitada, né, de uma forma errada, mas assim, eu tô entendendo assim, que o quarto do meu filho não tem porta. Será que devo colocar? Sim. Deve. Eu não sei a idade dele. Fala pra mim a idade dele. Mas ele vai sentir. Daqui a pouquinho ele vai querer o espaço... Ah, quarto. Depois a Nanda colocou aqui embaixo. Cantinho falou assim, vai ficar salva a live? Sim. André falou, e quando o adolescente não busca ter amigos? André, ele sempre foi assim ou ele tá assim agora? Márcia falou, mas é difícil quando eles se afastam, pois eu queria ter essa intimidade que eu não tive com meus pais. Precisa fazer essa construção, tá? Vai fazer nossa construção sim, por mais que eles falem que não querem ouvir, eles estão ouvindo. Cacá falou boa noite. Será que a Cacá é a Cacá que vinha aqui antigamente? Mel falou assim, primeira vez na live, mas acompanhando suas dicas. Que bom, Mel! Eu tenho até feito uma divulgação sobre a importância de estar aqui na live, vou aproveitar esse seu comentário. Então, tem muitas mães que acompanham o canal, mas elas não vêm na live. E o conteúdo curtinho, ele
assim, ele vai te sensibilizar sobre o tema. Mas só na live que a gente vai conseguir conversar mesmo sobre essas transformações, tá? Então é importante, que bom que você tá aqui, é importante assistir as lives para entender melhor o que tá por trás dessas transformações. Que legal! A Leilda falou, primeira vez aqui, olha gente, quanta gente, que legal! Sou de pacotia ou pacote? Pacote não teria acento. Ah, que legal! Cantinho falou assim, doutora, coceira? Deve ser, comecei a te seguir agora, mas estou amando sua live. Ah, legal, obrigada. Vivi falou, minha filha faz 12 anos e eu não sei como vou lidar com essas mudanças que estão por vir. Vivi, eu tenho o canal, eu tenho as lives e tenho o método POC, que é esse método que eu desenvolvi para mães de adolescentes, tá? Então, aqui tem muita informação e tem esse método que é o curso para te ajudar. Espero poder te ajudar. Suzane falou boa noite. Andréia falou, sempre foi assim. Então, é o temperamento dele, Andréia. Suzane falou, sou da Paraíba. Primeira vez aqui. Gente, que legal. A Souza falou assim, o que a gente faz quando a gente desconfia que o filho está bebendo? Conversa com ele. Eu tô pensando se aqui tem... Aqui tem uma live sobre vape e álcool. Assiste essa live que vai te ajudar, mas precisa conversar com o filho, tá? Com urgência. Cantinho falou assim, doutora, toda segunda-feira a senhora faz live? Sim, segunda-feira, só hoje que foi mais cedo, porque eu quero ficar com as crianças, mas é segunda-feira às 7h30 e de quinta-feira às 20 horas. André falou, por ser quieto e como ele diz, um nerd, diz que ninguém gosta do jeito dele. Precisa buscar, Andréia, locais que nerds se encontram, tá? Tem muitos nerds e tem muitos não nerds por aí. Eles só precisam se encontrar, tá? Então a gente tem que proporcionar esse tipo de encontro. Suzane falou, meu filho tem 12 anos, só vive no quarto, jogando de porta fechada, mas entro de vez em quando. Suzane, eu tenho uma live sobre isso. Uma não, tenho acho que umas 4 lives sobre isso, é importante se assistir, tá? Lembra sempre que tudo que é demais tem que chamar atenção. Então, se ele vive o tempo todo no quarto, tá demais. O que fazer quando a gente desconfia... Ah, já li, né? A Nanda falou boa noite. Cascavel, a Eva falou, legal. Cléia falou, e quando o adolescente faz amizades com crianças fora do contexto dela? Não digo financeiro, mas sim de... Não entendi, Cléia. Sim de o quê? Completa para mim, Cléia. Suzane falou, o meu não gosta de sair de casa. A Souza falou, o que fazer quando o filho bate na mãe? Souza, então você precisa buscar ajuda profissional. Quando chega num nível de agressão, de bater, precisa de ajuda profissional, tá? Com urgência. Então, aí precisa investigar por que tá chegando nesse ponto, tá? O que tá por trás disso, de onde vem essa violência, tá bom? Precisa procurar essa ajuda. Nanda falou, sou de Ponta Grossa. Legal, conheço Ponta Grossa. Daniel falou, não, mas eu não sei qual. Ah, valores. Cléa, se ele tá buscando por esse tipo de companhia, alguma coisa tem. Alguma identificação tem, tá? A Nanda falou, meu adolescente vai fazer 12 anos e anda respondão. Eu tenho
uma, duas, 3 lives sobre esse tema aqui no canal. Cláudia falou de Mossoró. Ai, que delícia. Lisânia falou boa noite. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não, Campo Grande. Muito bom. Legal. Bom, tem mais mães me pedindo para participar ao vivo. Então lembrem-se, meninas e meninos. Ai, se um pai pudesse participar, eu ia adorar. De quinta-feira, às 8 horas, tem a live de acolhimento em que eu tô aqui para ouvi-las, tá? Então a gente aplica uma mentoria ao vivo, a gente aplica o método POC na questão que você me trouxer. Geralmente a gente aborda o tema da segunda-feira, tá? Mas também estou aberta aqui para a gente aplicar o método POC para outras circunstâncias, se for necessário. Então, a ideia da quinta-feira é uma mentoria ao vivo e eu tô aqui para ouvi-las. E de segunda eu trago mais conteúdão. Então, geralmente é isso, é um conteúdão e depois eu leio o chat. E para as meninas que chegaram hoje, eu faço conteúdo todo dia, então todo dia tem vídeo aqui no canal, tá, gente? E esses conteúdos são produzidos de acordo com as solicitações das mães. Então, se você tiver alguma questão aí que você queira que eu faça um vídeo, me manda um direct com um resuminho. Põe um resumo, Soraya, eu tenho um filho ou uma filha de tantos anos para entender o contexto e tá acontecendo tal coisa. E aí eu produzo o vídeo para você, tá? Então, eu não respondo aqui no canal sobre o que fazer, tá bom? A ideia do canal é eu produzir conteúdos sobre o pedido de vocês, tá? E para quem quiser, tem as lives de segunda-feira, às 7h30 e quinta-feira, às 8 horas da noite. Eu acho importante não ficar assistindo só os vídeos curtos, tá? As lives, sim, a gente consegue conversar sobre os temas. E lógico, Soraya, eu entendi que eu preciso entender melhor sobre as transformações para estar mais preparada e segura para a adolescência. E eu tenho o curso que é o método POC. Então, quem quiser, tem... eu li uma frase aqui que me chamou a atenção. Pera, não posso desfocar, daqui a pouco eu leio o chat. Quem quiser informações sobre o método POC, eu tô aqui sem aquele meu outro celular, mas tem a minha fotinho ali no Instagram, embaixo tem uns escritinhos, na última linha tem um link, clica nesse link, por sinal, para as meninas novas, clica nesse link, eu direciono para uma aula, nessa aula gratuita eu já dou uma ferramenta para vocês aplicarem hoje mesmo na casa de vocês, tá? Então, antes de eu falar sobre esse curso, nesse link, eu entrego uma ferramenta e é muito importante. Gente, assistam e já apliquem hoje mesmo aí na casa de vocês e depois me contem, tá bom? E aí, quem tiver interessado no curso, no final dessa aula gratuita eu explico sobre ele, tá? Deixa eu só ler aqui, que tiveram uns 4 comentários. Ainda falou, obrigada, vou olhar. Tatiane falou que Gil, tá legal. Que bom que estão aqui. Sheila falou também, sou dos Estados Unidos, me ajudando muito com meu filho. É ótimo, mas fico preocupada com a questão dele querer ficar no quarto. Tem que ficar preocupada mesmo. Se tá ficando demais, não é normal, tá? Eu tenho uma aluna aí dos Estados Unidos, do curso. A Leuda falou, minha filha de 15 anos tem dias que amanhece alegre e outros está triste. Eu também tenho uma live sobre isso. Gente, é muito difícil eu não ter conteúdo sobre o que vocês precisam aqui no canal. Eu tenho muito conteúdo. Fica muito no quarto. Se fica muito no quarto, não tá normal. Celular também. Ela sabe que eu acompanho o Instagram dela, mas me disse que estou tirando a privacidade. Também tem uma live sobre isso. Assistam, meninas. Obrigada, doutora. Você é tão humana. Obrigada, Claire. André falou, essa questão do isolamento...
Essa questão do isolamento social na cidade é interessante. Como abordar essa questão deles não gostarem de sair do quarto? Andréia, não. Na verdade, você tem que entender por que ele não está querendo sair do quarto, tá? Muito isolamento não é normal, tá? Não é da idade, muito isolamento. Ivonete falou boa noite. Faz um vídeo com a tua opinião sobre o filme. Foi esse comentário que eu li. Você acredita que eu não assisti ainda? Tô doida para assistir, tá? E assim que eu assistir, eu vou fazer um vídeo sim sobre a minha opinião. Souza falou, tive um filho com 9 anos. Espero muito que o canal te ajude, muito. Cláudia falou, eu já te sigo, eu acho que sigo. Seus vídeos me ajudam bastante. Tem uma adolescente de 13 anos. Que bom, Cláudia. Isso para mim é muito importante, gente, saber que tá tendo repercussão na casa de vocês. Então, quem puder me contar, mandar um direct, eu agradeço. Assista, é muito bom. Aí ela falou, eu tô doida para assistir. Tô caçando um adolescente para ir comigo. Ou os meus sobrinhos ou os meus enteados. Vamos ver quem vai querer ir comigo. Gente, então, muito, muito, muito obrigada. Um grande beijo. E até o próximo vídeo aqui no canal. Beijo, gente. Bom descanso. Tchau, tchau.